Esta é a quarta aula do curso de Programação Orientada a Objeto para Deficientes Visuais. Nessa nossa primeira aula prática, uma coisinha um pouco diferente. Essa aula é em vídeo para que as pessoas que têm a baixa visão ou que enxerguem também possam acompanhar de uma forma melhor. Bom, como eu expliquei na última aula, a gente vai criar primeiro uma solution, que é para conter todos os projetos do nosso curso. Para fazer isso, a gente vai no menu File, menu barra de menus, Open O, Project, marcado P, Project. New Project, janela, extensão, Providers List, grade de dados, instale item de dados selecionado, instale dado, nível 3 web expandido. Então aqui eu vou selecionar na árvore o outros projetos, Other Projects. Nível 3 of Close nível 3. Like. Test nível WCF nível Work. Nível 2 a Other Languages TOI Other Project Types expandido. Nível 3 Setup and Deployment Visual Studio Solutions nível 3. Vou selecionar o item Visual Studio Solutions. Framework versão caixa de combinação.exe Framework 4.5 recolhido. Sobre toda ver caixa de small icons botão medium icons botão search installed template extensões grade de dados blank solution item de dados selecionado. Nas extensions eu vou selecionar Blank Solution. Clique editor online nome 2 pontos. Edição N S solution C U S O C S H F P. Tudo fechado. Confirmei aqui que está como curso C Sharp. Location 2 pontos. Caixa de combinação recolhido. Edição C 2 pontos barra invertida. Users barra invertida. Alexandre barra invertida. Documentos barra invertida. Visual Studio 2013 barra invertida. Project selecionado. Vou deixar dentro da pasta padrão de projetos. Browse. Botão B. Add to folders e control. Caixa de seleção marcado U. Ok botão. O controle de versão. E vou dar OK. Tudo fechado. Python Microsoft Visual Studio janela. Via error list. Via selecionado. Error. Feito isso, a gente vai conhecer uma das janelas que a gente mais vai usar no Visual Studio, que é o Solution Explorer, que a gente pode acessar tanto via tecla de atalho, que é o Ctrl Alt L, como também via menu. Então eu vou no menu Solution Explorer na marcado P, menu barra de menus. Via Solution Explorer via selecionado. Solution Explorer árvore, nível 1 Solution tudo fechado, abre parênteses, zero projects, fecha parênteses, expandido, Solution. Como vocês puderam notar, eu tenho só uma solution e sem nenhum projeto. Eu vou adicionar um projeto nela agora. New project, na marcado N. Vou no menu, clico com o botão direito, aperto a tecla Applications, Vou até o item adicionar. New project, na marcado N. Add new project, janela, extensão, Providers List. A gente vai criar uma aplicação do tipo console. Então eu venho aqui no Framework versão caixa sobre todo small. Search installed extensões grade de dados. Blanca Public Windows Forms Application WPF Application Console Application item de dados selecionado. Clique editor nome 2 pontos. Edição C. Console Application 1 selecionando. A U L A 0 1 sublinhado O L A M U E D O. Aula 01 sublinhado Aula Mundo. Location 2 pontos. Caixa de combinação recolhido. Edição C 2 pontos barra in browse. Botão B. Ok botão. Ele colocou o caminho. Eu vou dar OK. Tudo fechado. Python Microsoft Visual Studio. Tudo fechado. Vamos ver o que mudou na Solution Explorer? Na marcado C. Solution Explorer na marcado P. Via Solution nível 1 Solution. Tudo fechado. Abre parênteses. Um projeto. Fecha parênteses. A Solution já tem um projeto. Nível 2 aula 01 sublinhado. Aula Mundo expandido. Aula 01 é o nosso primeiro projeto. Nível 3 Properties recolhido. Referências recolhido nível 3. App.config nível 3. No arquivo de configuração, app.config, a gente não vai mexer nele por enquanto. Program.cs recolhido nível 3. E program.cs. Essa é a classe principal do nosso programa, tá? Se eu der um enter nele, a gente vai direto para o editor de código nesse arquivo, tá? Então, normalmente, quando eu falar para editar determinado arquivo, o processo é esse. Você vai no Solution Explorer, procura o arquivo e dá um enter para ir para o editor. Via program.cs via seleção. A gente vai ver aqui algumas linhas que começam com a palavra using. Quando eu uso essa palavra, quando eu uso esse comando using, eu estou fazendo uma referência a uma outra biblioteca, a um outro namespace. E o que é um namespace? É uma forma de eu separar as minhas classes em pacotes para que não haja conflito entre classes de mesmo nome em pacotes diferentes. Vamos supor que eu vou criar uma classe referente à segurança e por convenção, por trabalhar em inglês, eu coloco o nome de security. O .NET já tem classes com o nome de security, então isso geraria um conflito do framework não saber de qual classe eu estou falando. Vamos supor que eu estou fazendo uma integração entre dois sistemas em que ambos têm uma classe chamada cliente. Como saber que uma é referente a um sistema e outra é referente a outro sistema? A partir do namespace.
Normalmente, o namespace ele é o nome do assembly que a gente está trabalhando, ou seja, o nome do executável ou da DLL que a gente está trabalhando, e opcionalmente adicionado o nome de alguma pasta que ele esteja dentro, né? Dentro do console application, normalmente a gente não tem esse conceito de pastas dentro, então normalmente os namespaces serão realmente o nome do assembly. Se a gente descer um pouco depois dos usings, você vai ver que o namespace padrão é o nome do nosso assembly. Então, AUS01 Olá Mundo. Outra coisa que a gente vai notar também é que os using começam com system. Por convenção, os namespaces começados por system são do .NET Framework. Então, nunca comece um namespace seu por system, porque senão ele vai ser confundido com o namespace do .NET Framework, ok? Logo depois da declaração do namespace, eu tenho o class program. Então, nesse começo de classe, você já terminou que eu estou definindo uma classe chamada program. Dentro dela, eu tenho esse static void main, né, que recebe um array de strings como parâmetro. Todo programa em .NET ele é startado, ele é iniciado a partir desse método main. Então, qualquer aplicação console, qualquer aplicação Windows Form, qualquer aplicação WPF sempre tem um program, né, .cs, ou você pode renomear essa classe, mas o .NET sempre vai procurar por um método chamado main, que recebe um array de strings como parâmetro. Isso funciona igual em Java, isso funciona igual em C/C++. O método main é aquele que inicia a aplicação. Abre chaves, fecha chaves, fecha chaves. Como vocês puderam notar, eu não tenho nada, né, dentro desse método. Então, entre as chaves desse método, abre chaves. Static void main abre parênteses string abre chaves. E abre chaves do método. Em branco. Enter e vou colocar console. Decanotum lo adapto main STONSOLE. Console.testeditor editante. WITE. Guia program.cs asterisco guia selecionado. Testeditor editante view provi. Richline. Guia program.cs asterisco guia selecionado. Testeditor editante view provi na visual presentation of the test contained in the editor. Console.richl. Testeditor editante view provi. Console.writeline. Abre parênteses. Aspas. Abri aspas e coloquei a mensagem. O-L-A-S-A-M-U-N-D-O. Aspas. Fechei aspas. Fecha parênteses. Em branco. Ponto e vírgula. Terminei com um ponto e vírgula. Então toda linha em C# é terminada com um ponto e vírgula. Mandei salvar o arquivo com Ctrl S, né? Eu poderia também ter ele em File Save. E vou mandar executar esse programa pressionando F5. Pressionei. Se tudo der certo. Ele abriu uma tela muito rapidamente, que não deu nem para ver nada. Por que isso? Porque eu só mandei ele escrever na tela. Eu não mandei ele esperar nada. Console.reach. Em branco. Então, no fim da linha, eu vou dar um outro Enter e vou colocar C-O-E-S-O-E.guia. E-A-D-D-K-E-A. Asterisco. Abre fecha parênteses. Ponto e vírgula. O read key, ele fica esperando por uma tecla ser pressionada, né? Então, se eu rodar novamente o mesmo programa... File 2.C2.Alexandre.Documentos.Visual Studio 2013.Projects.Curso/Alamed /Debug/Alamed/Debug/Alamed/Alamundo.exe terminal linha 2 em branco. Numlock ativado. Vou ligar o NVDA cursor para vocês poderem saber o que ele falou. 7. Numlock. File 2.C2. Numlock ativado. Numlock desativado. Linha 1 Olá Mundo. Então, na linha 1, ele escreveu para mim Olá Mundo. Certo? Bacana. Vamos declarar, então, uma variável string. Em branco. Fecha chaves. Console.reach abre parênteses em branco. Em branco. Console.em branco. S, F, S-T-I-N, espaço, teste editor edição, N-O-E, espaço. String nome selecionando. Então, primeiro eu vou perguntar ponto-guia, W-I-T-E-L-I-O-E, T aspas, Q, A-U-S-E-U-N-O-E, interroga aspas, fecha ponto e vi, console.reachline abre parênteses aspas, cause nome, aspas, fecha parênteses, ponto, reachline abre aspas, cause nome, abre aspas, Q, A, U, qual, seu, nome, em branco. Qual o seu nome? Então, ele vai imprimir essa mensagem.
STRING espaço guia progra ponto. Então, NOE espaço. COEOE ponto guia. LIE. Guia abre fecha ponto e vírgula. por último, eu vou mandar escrever. COEO desconhecido. Guia WITLIE. Aspas. O L A espaço. Abre chaves. 0. Fecha chave. Aspas. Vírgula. Espaço. NOME desconhecido. Entra. Fecha parênteses. Entra ponto e vírgula. Entrando. Então, vamos revisar o que eu fiz aqui. Entrando. Console ponto rich linha abre parênteses. Abre chaves. Console ponto rich linha abre parênteses. Aspas. Olá mundo. Aspas. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Vai ter que escrever para mim. Olá mundo. Que eu fiz com console.writeLine. Entrando. Console ponto rich linha abre parênteses. Aspas. Qual seu nome? Aspas. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Vai imprimir uma outra linha perguntando qual é o meu nome. String nome igual console ponto read linha abre parênteses. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Vai ler uma linha e jogar isso dentro de uma variável do tipo string chamada nome. Então eu declaro variáveis no C# igual no Java ou no C, primeiro com o tipo e depois com o nome. Entrando. Console.rich linha abre parênteses. Aspas. Olá abre chaves. 0 fecha chaves. Aspas. Nome fecha parênteses. Ponto e vírgula. E aqui vocês vão notar que eu fiz uma coisa diferente. Eu coloquei ali entre as aspas onde ele fala olá, chaves 0 fecha chaves. Vocês vão entender na hora que eu rodar por que ele vai fazer isso, tá? Entrando. Console.read que abre parênteses. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Tecla, senão ele fecharia a tela sem eu ver tudo. Mandei rodar. File 2 pontos barra C 2 pontos barra Unedas barra Alexandre barra documentos barra Visual Studio. Mandar novamente ler com NVDA cursor. Linha 2 qual seu nome? Linha 1 olá mundo. Perguntou olá mundo. Linha 2 qual seu nome? Qual o meu nome? Eu vou colocar aqui. A-L-E-X-A-E-B-E. Olá Alexandre. Dei enter e ele colocou o olá Alexandre. Legal, né? Então, só para revisar. Entrando. Console.rich linha abre parênteses. Aspas. Olá abre chaves. 0 fecha chaves. Aspas. Nome fecha parênteses. Ponto e vírgula. Ele pegou e substituiu pela primeira variável que eu passei depois da vírgula, pela variável nome. Entrando. String nome igual console.read linha abre parênteses. Entrando. Certo. Se eu quisesse passar outra variável. Então, Console.rich linha abre parênteses. String nome igual console. Entrando. C-O-N-O-E. Ponto. K-E-I-T-L-I-E. Aspas. Q-U-A-S-S-U-A-S-I-B-A-B-E. Interrogas aspas. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. S-T-I-N-G espaço B-A-B-E espaço igual. Espaço. C-O-E-O-E. Ponto. G-E-A-L-I-E. G-E. Ponto e vírgula. String idade igual console.read linha abre parênteses. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Entrando. Console.rich linha abre parênteses. Aspas. Olá abre chaves. Entrando. Fecha nome. Fecha chaves aspas. E vou fazer uma brincadeira. 0. Fecha aspas. Vírgula. Espaço. S-T-A-M-P. A-M. T-A-N-H-O. Espaço. Abre chaves. 1. Fecha chaves. Espaço. A-N-O-S. Ponto. Pontanos. Fecha chaves. 1. Abre chaves. Espaço. Abre 1. Fecha chave. Espaço. A. Entra. Ponto e vírgula. Fecha parênteses. Espaço. I. B-A-B. Idade. Console.rich linha em. Ponto e fecha parênteses. Idade. Então mandei ler agora a idade. Entra. Ponto e vírgula. Entrando. E mandei rodar. File 2 pontos barra C 2 pontos barra Unedas barra Alexandre barra documentos barra Visual Studio 2013 barra Projects. Então novamente. Linha 2 qual seu nome? Qual o meu nome? A-E-X-A-E-B-E. Qual sua idade? Vou colocar 3, 5. Alexandre, eu também tenho 35 anos. Viu? Então ele substituiu no índice 0 pelo meu nome e pelo índice 2 pela minha idade. Tá? Se eu rodar de novo. File 2 pontos barra. Qual o meu nome? M-A-G-O. Qual sua idade? 2, 3. Olá, Madro, eu também tenho 23 anos. Legal, né? Então, com isso, a gente já começa a dar os primeiros passos em brincar, em fazer perguntas e respostas. Só tem um probleminha no nosso programa e eu vou mostrar como a gente poderia corrigir isso de uma forma um pouco mais avançada, tá? Então, rodei o programa e vou digitar. Qual o seu nome? A-L-E-X-A-E-B-E.
Qual sua idade? MEUITOS. Olá, Alexandre. Eu também tenho muitos anos. Vocês entenderam a sacada aqui? O problema é que eu coloquei a variável idade como string e ela vai aceitar qualquer texto que eu colocar. Por quê? Porque o console.readline ele não faz nenhum tipo de validação. Ele pega a string que eu digitar até o enter e vai passar isso daí. É óbvio que o .NET tem ferramentas para tratar isso daí, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Curso C# em Microsoft Visual Studio janela guia program.csv seleção.